Professor, então, esses novos peptídeos aí que a galera estão utilizando, né? Principalmente o que está entrando hoje no fisiculturismo, né? Que a galera tá dizendo que não estão sofrendo tanto nos cuttings, seria a A teaser reta partida Isso. e a Reta trutida. retrotrutida, né? Agora, Isso. né? Que é um novo. Esse daí, qual que é a diferença entre um e o outro, né? Pelo Tá. que eu pesquisei, um trabalha em 3 vias, né? Isso. GLP-1, GLP Não, e, é GLP-1, GIP e glucagon. isso. E o outro trabalha em duas, é isso? Isso, no GLP-1 e no GIP. GIP. Né? Certo. Então, assim, o que acaba acontecendo, Rob? Os análogos de GLP, na verdade, né, foram medicamentos revolucionários, começaram lá atrás, você deve lembrar, eu acho que os mais emblemáticos, né, porque teve outros antes, né, mas do Saxenda e do Victoza, Sim. que era a liraglutida, basicamente, Isso, né. exatamente. Basicamente, eles são análogos de um hormônio que nós produzimos, que a gente chama de uma incretina, né, que é o GLP, ou Glucagon-like peptide, né. A ideia do GLP é que ele seja um hormônio que é produzido lá no nosso organismo, principalmente ali associado ao pâncreas, né? Regulando tanto a sensibilidade à insulina, o esvaziamento gástrico, ou seja, a motilidade, né? E o peristaltismo, e também no sistema nervoso, regulando centros, né, ali no hipotálamo associados à saciedade e também ao gasto energético, né? Certo. A gente fala que eles são revolucionários porque, pela primeira vez, a gente está conseguindo trabalhar com duas abordagens, vamos dizer assim, né? Tanto o estímulo de saciedade por conta da sensação de empachamento que ele acaba causando, ou seja, alterando ali o esvaziamento gástrico, né? Atrasando a motilidade gastrointestinal. Certo. E isso por si só já causaria essa sensação de cheio, né? E a pessoa não iria buscar comida, a menos que seja por outras causas, como por exemplo causa hedônica, né? Aquela questão do comer, né? Porque tem uma lembrança, um afago, né? Uma sensação associada assim à parte psicológica. Certo. Tudo bem? Mas ele ataca, né? Vamos dizer assim. Ele age também em centros nervosos que estão associados com esse tipo de comportamento. Então, por isso que eles são tão revolucionários, né? Primeiro, porque eles acabam melhorando, né, a eficiência no gasto energético do nosso organismo, então eles melhoram ali o nosso metabolismo basal, vamos dizer assim. E também eles estimulam hormônios, né, lá no nosso sistema nervoso associados com o sentimento de saciedade. Certo. Então, tira um pouco daquela coisa da busca excessiva, inclusive nesse caso do comer hedônico, do comer emocional, por exemplo. Né? O desenfreado ali. Isso, que muitas vezes está associado com alguma situação traumática, né? A pessoa, puta, eu fico estressado, eu como, eu fico depressivo, eu como, entre outras questões. Certo. Né? Originalmente, eles não foram criados para o emagrecimento, eles foram criados como um tratamento para o diabetes, né? Para melhorar, uma forma de melhorar a sensibilidade à insulina. Certo. Né? Por uma via que é independente da própria insulina. Legal. Por essa razão, né, se descobriu este outro efeito, né, a perda de peso massiva que eles causavam, só que o problema maior era termos, inclusive, farmacológicos, principalmente a cinética. Então, esses primeiros, a liraglutida, por exemplo, ela é de aplicação diária. Então, causava desconforto, pouca aderência ao tratamento, o paciente esquecia. O próprio custo sempre foi um impeditivo, né? São medicamentos caros. Exato. E as pesquisas foram se desenvolvendo de forma a fazer modificações na estrutura das moléculas, né, desses análogos, para que se atrasasse um pouco a sua ação. Então, por exemplo, meia-vida mais longa, demorava um pouquinho para ele atingir o pico plasmático. Então, o pico plasmático geralmente ele ocorre por volta ali de 24 horas após a administração. Meia-vida em torno ali de 7, 10 dias, por exemplo. Isso permitiu que a pessoa fizesse aplicação semanal. Melhorou bastante. Né? Exato. O grande problema, né, associado aos análogos de GLP era essa questão do desconforto, né, causado pela sensação de empachamento. E isso pode trazer uma gastrite, né, uma sensação de queimação, barrigão, aquela coisa ruim. Constipação. Isso, exatamente. Com o desenvolvimento aí dessas novas moléculas, né, a semaglutida, que daí é o famoso Ozempic, né, ela já conseguiu diminuir esses efeitos, mas ainda são persistentes, né? Aí vem a questão do profissional saber como trabalhar a administração do medicamento. Por exemplo,
a dose preconizada para o emagrecimento, né? Como exclusivo está lá registrado na Anvisa. Depois saiu até uma nova forma do medicamento que é o Wegovy, que já vem na dose de 2,4 miligramas, né, por aplicação. Nos estudos clínicos, né, que é o STEP, né, que envolveu a semaglutida, se observou que o máximo da perda de peso ocorria com essa dose, né, ao longo de 1 ano de segmento farmacoterapêutico. 1 ano? 1 ano utilizando essa dose. Isso, exato, utilizando essa dose, se observou uma queda de até, acho que quase 20% no peso da pessoa, né? Tem reganho depois da retirada, mas esse reganho ele não é tão, vamos dizer assim, astronômico, como se observa com outras abordagens farmacológicas para a obesidade e para o emagrecimento. Como, por exemplo, os derivados de anfetamina, né? Por exemplo, fentermina, Venvance, ou ainda que modulam ali o paladar, como, por exemplo, topiramato, ou ainda medicações combinadas, que é o caso do Contrave, né? Que é a bupropiona com a naltrexona. Todos eles ficaram abaixo, né? Em termos de eficácia, né, para a perda de peso, e todos eles levaram a maior reganho de peso depois de descontinuado o tratamento. Certo. Mas ainda assim, problema. O Ozempic, principalmente, né, o Wegovy, eles ainda são medicamentos caros, né? Antes eles eram de venda livre, mas só que daí com a popularização se exigiu uma regulamentação mais séria, né, por parte dos órgãos regulatórios. Então a Anvisa já classificou ele como medicamento dentro da portaria 344, né? Certo. Que é necessário retenção de receita para a dispensação. Porque estava solto, né? Isso, estava meio solto. Exato. Só que, antes ainda, né, de chegar o medicamento pela indústria aqui no Brasil, já se tinha relatos, né, e até situações cômicas, como aqueles casos dos caras trazendo canetas na cueca, entre outras coisas, da chegada do Mounjaro, que é a tirzepatida no Brasil. Né? A tirzepatida já foi uma nova geração desses emagrecedores, porque ela não atuava somente no GLP. Agora a gente tinha um análogo de um outro peptídeo também produzido no nosso organismo, que também está associado com essa questão da saciedade, né? E também com a melhora no gasto energético, que é o peptídeo inibidor gástrico, que é o GIP, ou PIG, né? Eu sempre guardei como PIG, porque para mim era o peptídeo do porco, né? Na época que eu estudava, mas GIP é um termo mais bonitinho, né? O GIP, assim como o GLP, também está associado com essa questão do gasto energético, com o sentimento de saciedade, né? Atuando em centros diferentes, né? Receptores diferentes. E aí a gente tem um fenômeno dentro da farmacologia que a gente chama de sinergia. Então, por exemplo, se a gente pegar, a dose do Ozempic, 2,4 miligramas, mas não quer dizer que não possa subir, ainda existe uma certa tolerância. Com a tirzepatida, a dose que eles consideram mínima, vamos dizer assim, para o processo de emagrecimento, é de 2,5 miligramas. Mas só que, geralmente, o profissional ele titula essa dose e vai ali manipulando doses menores e escalonando conforme a necessidade. Outra questão importante a respeito desse ponto do protocolo. Vamos lá, vamos supor que você está querendo emagrecer, né? Beleza, vamos trabalhar com o Ozempic, que ainda é o mais popular de tudo isso, até pela questão do preço. Certo. Né? Eu não preciso chegar para você e falar assim, tá, Robson, você vai usar a dose de 2,4 miligramas. Pelo contrário, se eu fizer isso, você fica uma semana sem comer. Sem comer nada, sem beber água. Né? De tanto que ele vai tão potente que é o efeito do medicamento sobre essa questão da motilidade e da saciedade que ele causa. Tá? Certo. O correto, não correto, mas assim, o que eu trabalho junto com, né, minha equipe, tudo, é iniciar com doses bem mais baixas, né, e fazer o escalonamento progressivo conforme a gente vai estacionando no progresso do paciente. Então, assim, poxa, você está começando a perder peso com uma dose de 0,25 miligramas. Por que eu vou subir? É quase um paralelo com aquilo que a gente faz no bodybuilding, sabe? Ou deveria ser feito. Exatamente. Você está respondendo bem com 250 de texto e 100 de DECA. E aí, quando é que a gente vai aumentar as doses? Quando você parar de responder. Esse deveria ser o momento. O problema que a gente tem é... As pessoas já começam com doses muito altas. E a cabeça também de querer esperar, né? Exato. E esse é um problema que a gente tem com qualquer medicamento, eu acho. Que é do tipo, eu quero ter o efeito rápido. Vamos lá. Qual que é a dose maior que eu posso tomar aí que eu não vou morrer? Esse é um problema que a gente tem com o paciente, entendeu? Independente do medicamento que ele vai utilizar. A verdade é essa. Entendi.